isso você pode ver um mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vai? Bom dia! É um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham passado uma excelente semana, que nossas crianças, que nossos adolescentes estejam todos bem. A semana passada nós estávamos com o Dr. Alexandro e nós estávamos falando sobre as dicas, ou quando a criança tem que ir ao PS, qual o momento da gente saber isso, quais os nossos direitos, quais as nossas prioridades. E nós, como nós estamos fazendo uma série de programas a respeito de dicas médicas e tudo mais, ele está conosco aqui novamente. A gente estava iniciando a pauta do programa e tudo mais, então eu lembrei de um acontecido. A Mel e a Adriana, que é a mãe da Mel, ela colocou um post que o pai, há um ano, como a Mel estava muito doente, a Mel e a Helena são irmãs gêmeas, doutor. E o que aconteceu? Eles decidiram, porque a Mel estava ficando tão doente, eles decidiram que um dos dois, no caso foi o pai, abriu mão do trabalho e tiraram as crianças da escola, porque ela estava ficando muito doente, estava tomando muito antibiótico e o médico alertou. Então, nós vamos tratar sobre isso, vamos cumprimentar o doutor, mas só um insight, você está aí na tua casa, está tendo esse problema? Dá uma olhadinha, veja como é importante a gente ter dicas. Doutor, muito obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Então, vamos falar sobre dicas, né, pessoal? Hoje, dicas, e eu acho assim, eu estava brincando com vocês. Alguém me falou de dica, eu já acho que a gente está ganhando alguma coisa. A gente, além de ganhar conhecimento, a gente vai ganhar tempo, vai ganhar menos cabelo branco e mais sossego. Doutor, então, o que aconteceu? A Mel e a Helena são gêmeas, a Mel tem síndrome de Down e a Helena não. E a Mel começou a ficar muito doente, elas estavam frequentando a escola e o médico falou para a Adriana e para o esposo dela, ó, tua filha não pode mais tomar tanto antibiótico, isso pode comprometê-la no futuro. Então, eu sugiro que vocês tirem ela da escola, dão um tempo, porque ela não pode ficar mais tanto doente. E aí, esse post estava comemorando que faz um ano que ela pegou apenas um resfriado no ano, que ela não voltou para o hospital durante um ano. Então, isso, claro, é maravilhoso, não serão todos os pais que vão poder abrir a mão assim do trabalho, mas, doutor, que dica? Como que a gente faz? E claro que quanto menos for no hospital, melhor. Mas como seria algumas dicas que o senhor daria pra gente? A primeira coisa é um cuidado em fechar esse diagnóstico de que vale a pena tirar a criança da escola. É super difícil, porque quem trabalha com síndrome de Down sabe da importância de estar inserido na escola, de fazer o acompanhamento escolar, e quanto isso atrapalha a sociabilização, quanto isso atrapalha a habilitação, quanto isso atrapalha o desenvolvimento cognitivo. Então, tirar a criança da escola, existe a possibilidade? Existe. Existem indicações? Existem. Só que a chegar nessa indicação, você tem que passar por um caminho que às vezes é um pouco árduo, que tem que passar por, primeiro, uma avaliação bem objetiva do profissional de saúde. Então, você tem que ter certeza que realmente você precisa tirar aquela criança da escola, porque os riscos que ela está exposta de infecção são maiores do que o benefício de estar inserida na escola. Isso é muito difícil, principalmente na síndrome de Down. Porque, igual a gente falou no primeiro programa, existe uma imunodeficiência, bem entre aspas, né, lembrando, na síndrome de Down. Então, existe um maior número de infecções. Essa criança tem que, antes de chegar nessa decisão, que ela tem uma boa avaliação imunológica. Então, pode ser que eu estou vendo aquela criança que está infectando muito, porque ela tem uma imunodeficiência. Ela tem uma doença relacionada a essas infecções. Eu tenho que tratar a imunodeficiência e não tirar da escola. Então, tem crianças que têm que tomar medicação de rotina, e quando ela toma medicação, ela para de infectar, para de ter problemas e continua na escola. Então isso é muito importante, porque às vezes se vê só o quadro clínico. Então, ela está infectando demais, ela teve algumas infecções graves, vou tirar da escola. Aí é um problema, porque não se investigou, e aí quando eu deixo de expor, ela para de ter infecção. Fala, então melhorou, esse foi o motivo. Ok, mas por trás desse motivo, tinha uma doença de base, tinha uma questão imunológica que poderia e precisava ser tratada. No caso, a gente sabe que nessa questão específica é o pulmão, a parte respiratória. Então era muito bronquiolite, a pneumonia, então era série associada. Que são as infecções mais comuns, né? Respiratórias e intestinais, né? Nesse caso a gente não sabe, eu não sei exatamente como foi o acompanhamento que foi feito, mas como dica geral esse é o primeiro ponto. Então é legal para quem tem acesso e pode avaliar, o pediatra tem que estar acompanhando a criança sempre, né? E vale uma opinião de um imunologista sobre a questão, para que se peça os exames. Por quê? Os exames imunológicos na síndrome de Down não fazem parte do Ministério da Saúde das recomendações anuais, daquela cartilha que tem de recomendação da avaliação ambulatorial. Nós, dentro do Elo 21 e na Santa Casa de São Paulo, a gente faz uma avaliação anual imunológica,
Porque essa questão imunológica ainda é muito recente a discussão dentro da síndrome de Down. O quanto você tem de alteração, porque são várias categorias e classes de células relacionadas com a imunidade. E você pode ter deficiência de alguma delas. E se conhece muito pouco sobre isso. Então, às vezes, a criança nem tem esse acompanhamento regular e nem se conhece essa parte celular, essa parte imunológica dela, para poder se decidir o que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto, né? E tem também, igual qualquer criança, essa dica é válida para qualquer criança, não só criança com síndrome de Down. A gente vai entrar agora nesse mês, na semana que tem as campanhas para imunodeficiência primária. Qualquer criança pode ter. Então, isso que você está me contando dessas irmãs, acontece com várias famílias. Então, meu filho, minha filha infecta demais, tem muita ida ao pronto-socorro, vou tirar da escola. E aí, uma das coisas que se faz essa campanha na pesquisa de imunodeficiência primária é, pais, avalie. Então, tem 10 critérios, isso vale para qualquer criança, que é da Organização Mundial de Saúde, que estão lá os 10 critérios relacionados com a imunodeficiência primária, que tem número de vezes que uma criança tem otite por ano, por exemplo, os tipos de infecção que ela tem. Isso é super acessível, a gente até pode deixar disponível junto com essa entrevista de hoje, que você tem o acesso dos critérios. Então, se preenche o critério daquele, com ou sem síndrome de Down, a pessoa tem que procurar imunodeficiência primária. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser avaliado. Pessoal, então a gente vai deixar isso com certeza para vocês. Ó, é engraçado quando você está fazendo uma pauta e quando começa um assunto, surgem novidades ou surgem assuntos que a gente não tinha imaginado. Doutor, eu adorei que o senhor falou que não está na cartilha essa né, para procurar imunodeficiência. Não tá, eu tenho pediatra, eu tenho convênio. O que eu peço para ele? O que eu falo para ele? Então, quando a gente conversa, igual na primeira entrevista, né, que a gente falou sobre que tem mais infecção e tem que avaliar a imunodeficiência, no momento que você alerta o pediatra sobre isso, ele já tem como investigar, porque é uma sequência de exames laboratoriais somados com a história clínica que eu vou diagnosticando. Na dúvida, o especialista nessa área é o imunologista, né, que faz. Então, são exames de sangue que a gente pode fazer e tem os exames outros testes, porque às vezes o que acontece existe uma confusão, às vezes de quadros respiratórios infecciosos com quadros respiratórios que são alérgicos. Então, meu filho tomou muito antibiótico, meu filho tosse demais. O que está acontecendo? É algo alérgico? É algo ambiental? É algo realmente infeccioso? Ele está fazendo amidalite, está fazendo otites, fazendo sinusites de repetição? Então, tudo isso tem que ser bem diferenciado. É muito difícil porque assim, a gente joga muita responsabilidade nas costas dos pais, né? Então eu tenho que ficar atento. Mas tem que conversar muito. O acompanhamento e o segmento do indivíduo com trissomia 21 é uma parceria de todos os lados, né? Tanto dos profissionais de saúde com os pais. Então isso tudo tem que ser muito bem avaliado, tem que ser muito bem documentado. E aí a hora que a gente tem aquela dica preciosa que é você tem que ter uma ferramenta, alguma coisa de ter esse controle do histórico do seu filho. Porque, principalmente quem tem mais de um filho sabe muito bem disso, né? Você tentar lembrar quantas vezes um filho tomou antibiótico, quantas vezes ele ficou gripado no ano, quantas vezes ele fez febre no ano, é muito difícil, né? Quem tem um filho já é muito difícil. Quem tem 3, 4 filhos é muito difícil. E isso é muito importante na hora que eu levo para o imunologista, para o pediatra, para definir se meu filho tem uma imunidade baixa ou não. Então é importante a gente deixar isso documentado de alguma maneira, para que me ajude na investigação e eu não faça exames à toa. Então isso é bem importante, que é uma dica imprescindível para pronto-socorro, é uma dica imprescindível para a vida. Tem uma ferramenta para que você faça um controle das infecções, das vezes que seu filho tomou antibiótico. A gente falou na primeira entrevista sobre o aplicativo do Elo21. Lá tem um espaço e um local para eu anotar os exames que ele fez, as consultas que ele passou, e tem um espaço para eu colocar lá e colocar pronto-socorro, quantas vezes passou. Porque essa contabilidade de como que essa criança evoluiu, existem parâmetros objetivos. Olha, a partir de tantas infecções de tal tipo, isso é um sinal de alerta e eu tenho que investigar. O do Ministério da Saúde foi uma grande aquisição que a gente teve aqui no Brasil, de ter uma normativa, de ter orientações gerais para acompanhamento ambulatorial. Só que a medicina ela vai mudando, né? Então, coisas novas vão sendo descobertas. Então, ali a gente tem as normativas e para segmento de consultório. Lá não tem, falando especificamente de exames para imunodeficiência. O mundo inteiro ainda tem uma discussão sobre isso em síndrome de Down, só que as coisas vão mudando. Então, a gente tem que ficar atento ao que sai de novidade, né? Tem que ficar atento nessa questão de pedir exames que eles não estão na normativa e conversar com o pediatra do que vai ser novo. Por exemplo, polissonografia. A polissonografia não está na normativa do Ministério da Saúde como recomendação para síndrome de Down. Só que no mundo inteiro já se faz polissonografia a partir dos 4 anos de idade. E ali a gente detecta obstrução alta, saturação, que é a oxigenação ruim durante a noite. E às vezes esse é o motivo da criança estar infectando demais, fazendo muita amidalite, fazendo muito processo respiratório, ou fazendo muita pneumonia. Então é interessante isso que tem complementos, além daqueles do Ministério da Saúde, que podem estar relacionados com infecções que estão fazendo meu filho procurar o pronto-socorro.
Lá no Elo 21, a gente, claro, a gente marca as coisas, mas lá tem como eu anexar ou deixar o exame lá? Porque qual que é o que eu estava pensando? Não tem alguma coisa errada. Lá eu tenho como anexar, que o senhor falou que está na nuvem. Eu consigo Isso. anexar? Por enquanto não, mas é um próximo upgrade que a gente quer fazer para o aplicativo, porque isso tem uma demanda que tem que ter um espaço para armazenar no próprio celular, né? E nosso objetivo era deixar um aplicativo bem leve para qualquer tipo de celular, de qualquer valor, pudesse fazer o uso do aplicativo. Mas a gente quer colocar futuramente. Mas uma dica bem legal para isso, para quem por enquanto não tem no aplicativo, a gente fala abrir um e-mail para a criança. Então você pode abrir um e-mail, tem vários e-mails que são gratuitos, né? Aí você abre um e-mail para o seu filho e aí naquele e-mail você vai tirando foto dos exames e vai armazenando no e-mail. Porque em algum momento que você precisar retomar o histórico, está todo no e-mail do seu filho. Um dia eu estava no consultório, eu estava na Santa Casa, que a gente também está levando a Sofia à Santa Casa, e aí o doutor falou para mim, tem lá o exame da Sofia? Eu falei, não, eu sei que tem. Aí eu fiquei olhando no celular, e uma médica falou, mas você está olhando no celular na hora da consulta? Eu falei, não, doutor, estou tentando aqui pegar o resultado. Mas é que a tecnologia chega e é estranho, né? Você está no consultório no celular, a pessoa falou, você está me sentindo tão envergonhada. Não, e ajuda muito hoje nessa tecnologia, porque a gente armazena, tudo está na nuvem, então você não perde esse banco de dados. E os e-mails que tem hoje gratuitamente tem um espaço muito bom para isso. Então tem pais que fazem uma coisa bem legal, que a criança nasce, abre um e-mail para ela, para armazenar os dados de saúde, que são fotos de exame, e fotos da criança ao longo da vida. E aí quando ele chega a 15, 18 anos, a família dá o e-mail para a criança de presente. Então ali estão as fotos da vida dele inteira, então os exames, o histórico médico, estão tudo ali armazenado. A gente não perde, porque depois de 15, 20 anos, eu tenho pacientes com 65 anos, então depois de um período você vai perdendo essas informações. A gente perde carteira vacinal, né, dos filhos, chega na adolescência, onde está a carteira vacinal? Então essa tecnologia, ter isso digitalizado ajuda. Substitui o oficial? Lógico que não. Então, você não pode usar essa documentação de maneira oficial. Às vezes você precisa de um relatório, se eu vou entrar com alguma ação judicial, não substitui. Mas isso é para controle da família, para que não se perca essa informação, e às vezes você até sabe que laboratório que foi feito. Então tem pais que dizem, eu fiz o cariótipo. Eu fiz o cariótipo, meu filho agora está com 18 anos. Eu fiz o cariótipo há 18 anos atrás. Onde que foi? Para que laboratório foi? Às vezes o hospital já fechou, não se tem mais o laboratório. Quando eu tenho a foto do cariótipo, eu consigo procurar o laboratório, eu tenho o registro daquele exame e eu consigo às vezes resgatar aquilo ali para um processo judicial, para algo que eu preciso daquele exame, daquele documento. Doutor, a gente está falando de dica e o senhor falou que as intercorrências maiores é pulmão e estômago. Intestinal. Intestinal, qual a parte? Isso na pediatria de maneira geral, né? Em toda a pediatria, um dos principais motivos de procura ao pronto-socorro, primeiro é respiratório. Respiratório alto, né? A gente está falando de sinusites, amidalites, gripes, resfriados, otites, é o mais frequente disparado. Em segundo lugar são as infecções do trato intestinal, que são as popularmente chamadas viroses, né? Então diarreias, vômitos. São doenças de transmissão muito fácil, né? O contato das crianças na escola, igual a gente estava conversando, no contato dia a dia se transmite muito fácil. Então, pessoal, porque, por exemplo, da Sofia, e a gente sempre, claro, alimentação, o doutor vai falar com certeza disso, é muito importante, mas a Sofia, com 10 dias que ela estava em casa, 4 dias, ela não estava evacuando. E aí o médico falou, você vai sempre ter que dar, e ela não tinha força para mamar e tudo mais. O leite, nós fazemos tudo na água da ameixa, porque isso também é uma coisa, né? Tudo é lento no organismo. É interessante que as mães saibam disso, né? E é interessante, igual a gente conversou na primeira entrevista, né? Conhecer o seu filho, né? Qual que é o ritmo intestinal dele, qual que é a frequência de evacuação, isso muda para saber se é o normal do padrão daquela criança ou se ele está com acometimento agudo daquele momento. Então isso é importante. E da alimentação que você falou é super importante, porque a gente conversou e falou sobre, tira a criança da escola, não tira porque infecta demais. Então eu lembro que eu falei, é um caminho árduo que você tem que percorrer antes de decidir isso, porque às vezes você está querendo tirar porque a causa é a escola, às vezes a família está com uma alimentação super errada, está sobrecarregando aquela criança com uma ingesta proteica inadequada, com excesso de proteína, com alimentos que não são bons. Às vezes aquela criança está fazendo muita diarreia e você acha, ela pega muita virose. Às vezes é uma doença celíaca. A gente tem alguns trabalhos até 500 vezes mais doença celíaca na síndrome de Down. E está sendo feito como se fosse um processo infeccioso. Então por isso que eu falo para os pais, é um trabalho árduo, porque você tem que pesquisar muito bem antes de decidir. Não estou falando que não tenha. Tem crianças que às vezes você tem que tirar da escola. Isso acontece, porque se você deixa ela se expõe, então você espera passar a primeira infância, que é onde estão a maior parte das infecções, e ela volta para a escola. Mas antes que isso aconteça, você tem que realmente ter certeza que a criança não tem outro achado. Porque, como eu disse, você fica, ela está infectando demais, ela tem muita virose, ela tem muita diarreia, meu filho. Muita diarreia, porque toda hora ela pega infecção e pega uma virose. Às vezes não, é uma questão de base que é outra, alimentar. E se a criança come mal, se a criança tem um ambiente ruim, se ela tem um ambiente familiar que está desestruturado, isso influencia na imunidade.
se a família está desestruturada, com a chegada daquele indivíduo com síndrome de Down, a gente está tendo uma família que não está dando suporte, uma família que está desestruturada, que não está alimentando a criança corretamente. Então, se não tem uma higiene adequada, isso é importantíssimo, a criança tem uma higiene oral adequada, a criança tem uma higiene corporal adequada, tudo isso são fatores importantes para determinar idas ao pronto-socorro. A gente vê isso na nossa prática, né? Aquelas famílias que estão mais bem estruturadas, fazendo a alimentação de maneira correta, que a família está fazendo uma higiene correta, ela vai infectar menos, tanto com ou sem síndrome de Down. Então, e na síndrome de Down salta mais aos olhos, né? Como é uma criança que, igual a gente falou, vai 13 vezes mais, tem 13 vezes mais internação, então salta mais aos olhos. E é uma coisa que a gente sempre fala no Elo 20 lá na Santa Casa, que tudo que funciona bem para síndrome de Down, porque salta aos olhos essas infecções, esses cuidados, funciona bem para todo mundo, né? Então, esses cuidados todos que a gente está falando, essas dicas todas que a gente está passando, não é para uma família só que tem uma criança com síndrome de Down. É para qualquer família. Tudo que a gente está falando aqui dos exames, tudo que a gente está falando dos cuidados, é para qualquer família. É que naquelas famílias que tem um indivíduo com Down, isso aparece mais, né? E essas dicas se fazem mais importantes. Entendi. A gente faz o programa e pega algumas dicas, né, pessoal? Então, na escola da Sofia, todo mundo sabe que a Sofia estuda aqui no Bonadei. Quero agradecer mais uma vez as minhas amigas, a Cibele, Bruna, Bianca, que já ligo lá, já falo: oi Dani, tudo bem? Então o que acontece? Também no aplicativo, que agora a gente quase não está mais usando a agenda, veio uma informação: olha, teve um caso de meningite viral aqui. E aí já liguei para ela: isso é preocupante ou não? Mas como eu sabia que hoje o doutor estaria aqui, falei: deixa eu perguntar como que é e o que é isso. Isso é tão importante, as escolas, né, doutora, como dica. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa é uma dica importantíssima para as crianças que, primeiro, seu filho está na escola, então ele está exposto às doenças que são das crianças da sala, são dos professores. Então isso que aconteceu com a sua escola, a escola está de parabéns mesmo, porque o primeiro ponto tem uma infecção, tem um quadro infeccioso com algum dos alunos, é da escola, é de bom tom que se informe os outros pais, porque isso diminui o número de intercorrências, isso diminui o número de exames que aquela criança vai coletar, porque é o que a gente sempre fala: olha, tem uma sala inteira que está todo mundo com uma virose, com uma diarreia, e fazendo febre e as pessoas afastadas. Eu informo as outras mães. Se meu filho começa a fazer febre, eu vou levar o pronto-socorro, mas eu já informo. Falo: meu filho está fazendo febre, mas na escola está tendo um surto de virose, está todo mundo com diarreia. Aí se meu filho abre um quadro de diarreia, ok assim, ele tem uma infecção, mas eu já sei o quadro. Então evita às vezes aquele profissional que está pegando seu filho no começo do quadro, que não tem informação nenhuma, coletar exames, furar, pegar sangue, fazer um raio-x, porque ele direciona o que está acontecendo na escola. Então ter uma rede de pais que se conversem na escola, na sala de aula principalmente, que são as crianças com contato mais íntimo, é muito importante. Então, você tem lá seu filho fez um diagnóstico de pneumonia, informa os outros pais. Seu filho fez um diagnóstico de meningite, informa os outros pais. Isso contribui, isso é bom para todo mundo, é bom para aquela criança, é bom para os colegas que estão ali. E às vezes acontece, tem escolas que não informam, às vezes por medo de informar, achando que a família achando que é um descuido da escola, ou às vezes medo de informar porque as crianças não vão vir. Isso está errado, a gente precisa se comunicar, isso é uma dica importantíssima. Isso ajuda muito a gente no pronto-socorro quando recebe a criança, isso tranquiliza e ajuda muito a família. E lembrar que os pequenos nossos, quando vão para a escola, eles trazem infecção para a família inteira, né? Então pega uma gripe, quem é pai sabe disso, pega uma virose na escola e os pais pegam juntos. Então às vezes uma informação da escola ajuda o diagnóstico nos pais. Então, isso é muitíssimo importante, essa via de comunicação é ótima. Hoje com os grupos de WhatsApp, os grupos que tem de mídia social, facilita muito, né? Então os pais vão contando o que está acontecendo com os filhos e vão vendo as gravidades, porque a gente hoje facilita muito esse rastreamento, principalmente de doenças que não são tão frequentes. A gente passou por vários surtos, né? Dengue, febre amarela, surtos de meningites, vários tipos de meningite B e outros tipos. Então facilitou muito. Então você consegue às vezes localizar, isolar e aí se avalia a necessidade, no caso que aconteceu com sua filha, não havia necessidade de ninguém procurar o pronto-socorro, isso já foi informado, que o médico que avaliou a primeira criança já informou, mas isso ajuda muito às vezes a conter também surtos. Então, olha, estou tendo um surto de diarreia na escola, as pessoas estão evoluindo, e geralmente essas crianças estão começando 2, 3 dias depois. As mães já sabem disso, a criança começa com um quadro, já deixa em casa, para não contaminar as outras crianças na escola. A escola já redobra os cuidados de higiene, a escola redobra os cuidados de higiene dos sanitários que as crianças usam, que é de uso comum, e aí você consegue controlar o surto, menos criança infectada, menos custo para todo mundo, tanto de saúde, né? O senhor falando de surto, e a gente está falando febre amarela, Guarulhos foi um lugar que as crianças, algumas pessoas, não só crianças, faleceram. E aí a gente via assim nos grupos: a minha filha tem síndrome de Down, vacina ou não? Alguma coisa assim. Então, quando nós descobrimos que a Sofia teria síndrome de Down, a gente já tem uma geneticista, que a gente já fala que é amiga, que é a Flávia Piazon, eu não sei se a senhora conhece. Então a Flávia, aí eu passei uma mensagem para a Flávia, ela nem estava no país. Falei: Flávia, eu vacino a Sofia? Ela falou assim: Dani, para ontem.
Você não tem que vacinar amanhã, você tem que vacinar para ontem. E as mães ainda têm medo, porque falaram que uma criança faleceu porque tomou a vacina. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Da febre amarela, agora está bem mais fácil de conversar do que no período do surto, né? Tem da vacina de febre amarela, tem várias particularidades, mas assim, ela vai entrar no calendário vacinal de vários locais do Brasil, então vai ser, primeiro ponto, vai ser uma das vacinas do calendário vacinal e hoje é uma dose ao longo da vida, salvo aquelas pessoas que tomaram a dose fracionada, que vão ter que repetir a dose em 8 anos, né? Então esse é o primeiro ponto. Então vai ser obrigatório, como as outras vacinas, salvo as particularidades. E a síndrome de Down entra numa dessas, porque a síndrome de Down tem essa questão não tão bem resolvida da imunodeficiência que a gente vem falando desde o começo da entrevista, e aí por isso alguns profissionais ainda têm essa discussão, quanto vale a pena dar, baseado no risco do local e aonde a criança está. Então isso é o primeiro ponto que tem da febre amarela. Onde que eu estou inserido? Para onde eu vou viajar? Se é uma área que tem grande risco, então a indicação da vacina aumenta, então eu vou ter mais indicação. E no caso da síndrome de Down e para algumas outras condições, para algumas outras coisas que não síndromes, doenças, por exemplo, imunodeficiências em si, diabetes, idade, tem que conversar com um profissional de saúde que acompanha a criança. Então, na síndrome de Down, infelizmente, antes da vacina, é necessário o acompanhamento e uma supervisão do profissional que conhece a criança. Porque a gente tem crianças com síndrome de Down, que a gente falou, com cardiopatia, sem cardiopatia, com mais história de infecção, com menos história de infecção. Então isso é muito importante. No caso da sua filha, não tem nenhum histórico, está tudo ok, você está inserido numa zona de risco, correto, vamos fazer a vacina. Nos outros, vou procurar o profissional para ele me indicar. Porque lembra que a gente tem várias outras doenças que são frequentes dentro da trissomia do 21. Então a gente tem mais frequência de tireoidopatia, doença da tireoide, a gente tem mais frequência de diabetes, a gente tem mais frequência de doença celíaca. Então, se alguma dessas condições está descompensada, às vezes naquele momento da descompensação, a vacina está contraindicada se eu estou numa região sem risco. Então, infelizmente, isso tem que ser particularizado. Cada pessoa tem que procurar o seu profissional, conversar com ele para se discutir. O que se vê hoje muito é alguns profissionais que falam assim, não faça vacina na síndrome de Down pela questão da imunodeficiência. Que isso tem bastante discussão, cabe para os dois lados de discussão. Por isso tem que ser um tema para se falar com o profissional que acompanha a criança e que seja bem estabelecido. No caso, ela conhece a Sofia há 6 anos, né? Ela conheceu a Sofia na minha barriga. E o mais engraçado que quando eu fiz o exame que detectou mesmo a trissomia 21, ela que foi a pessoa do laboratório que analisou. Isso é interessante. Gente, mas assim, você precisa... você vai ser amiga do teu médico? Não. Mas precisa ser um profissional de muita confiança, né? Porque é o que está ali, é o teu tesouro, né? Quando a gente está falando de síndrome de Down, é assim, tem que ter uma intimidade, tem que estar próximo e é uma avaliação interdisciplinar. Um profissional sozinho não vai contemplar todas as necessidades que a gente tem na síndrome de Down. Qualquer família que tem um indivíduo com síndrome de Down sabe disso, né? Então você precisa ter uma boa avaliação do pediatra, do clínico, que vai ser, na maior parte das vezes, o gestor de tudo que vai ser feito, de quantos exames vão ser realizados, o que vai ser feito, mas toda a avaliação interdisciplinar é muito importante. Você tem que ter um bom psicólogo que acompanhe a família e dê uma boa estrutura, você tem que ter os terapeutas que vão fazer as habilitações e reabilitações, você tem que ter um dentista que conheça da condição relacionada específica de boca na síndrome de Down, e tudo isso faz parte, um educador físico, uma nutricionista, tudo isso é importante. Com qual frequência? Vai da demanda de cada criança e de cada família. Então essa proximidade, essa intimidade tem que ter, isso faz parte da saúde, né? Não só da síndrome de Down, ou quem tem que ter essa proximidade, essa liberdade, e sabe assim, o conhecimento médico aumenta muito rápido. A gente tem coisas novas todos os dias em medicina. Ninguém absorve ou tem todo o conhecimento de nada, nem de síndrome de Down ou de nenhuma outra condição humana. Então você falar, só aquele profissional de saúde, toda a verdade está nele, eu vou... Não. É uma condição humana complexa, depende de muitas pessoas. Então essa humildade de quem trabalha na área da saúde, das famílias, de saber que ninguém tem todas as respostas para tudo e que saem coisas novas todos os dias, facilita muito o manejo, né? Porque a gente está junto de mãos dadas, trabalhando e contribuindo para que aquele indivíduo expresse o melhor de saúde e de vida para ele, né? Pessoal, o doutor está falando, tem hora que assim eu me seguro, porque eu falo assim, olha, que assunto importante isso para a gente debater, para a gente conhecer. Então assim, o mais importante é priorize, tenha uma equipe multidisciplinar. O teu filho, ele vai ser tudo o que a gente estimular. O teu filho é capaz de tudo, até que prove o contrário. A gente só vai provar o contrário no final da vida dele. Então assim, invista muito. Nossas crianças têm um futuro enorme pela frente. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, muito obrigado. Gente, com certeza o doutor virá muito mais vezes e a gente, sempre que a gente puder, a gente vai trazer um assunto sobre a saúde. É muito importante. Os nossos filhos estarão bem e nós estaremos bem quando nossos filhos estiverem saudáveis. Um beijo para você. Você que faz a audiência do nosso programa, você que pode mandar pautas, pode mandar perguntas que a gente vai encaminhar para o doutor.
Um beijo, bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da síndrome de Down. Um beijo. Eu vim para encantar você, eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira Down Up de ser. Em 21 de março você pode ver o mundo despertar pra você.